Fala galera, tudo bem com vocês? Na receita de hoje eu vou estar trazendo uma esfirra. Eu já trouxe aquela esfirra tipo Habib's para vocês, aquela esfirra aberta, e hoje eu vou estar trazendo uma mini esfirra fechada mesmo. Ela fica bem gostosa e ela tem um segredinho especial no tempero. Já deixa aquele joinha para estar ajudando o canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações. E aqui no canal eu trago vários conteúdos de gastronomia aí, desde o básico até um pouco mais avançado. Compartilhe essa receita com os amigos e vem comigo. E vamos aos seguintes ingredientes. A quantidade certinha você vai encontrar na descrição do vídeo. Aqui eu tenho sal, fermento biológico, leite, açúcar, ovo, manteiga, farinha de trigo, orégano, limão, cebola, tomate, cebolinha, queijo ralado, pimenta do reino, curry, sal, carne moída. Aqui primeiramente em um bowl a gente vai começar fazendo a massa dessa esfirra. Você pode estar colocando o fermento biológico, em seguida o açúcar. Vamos misturar bem esses ingredientes. Em seguida você pode estar vindo com o leite morno, tá? Temperatura ambiente ou mais para morno. Vamos colocar junto com o fermento biológico e o açúcar para estar hidratando esse fermento. Você pode pegar um fouet ou uma colher e ir dissolvendo bem. Aqui eu coloquei uma gema, eu separei a clara, tá? Aí você pode estar dissolvendo também. Em sequência vamos adicionar a manteiga. Se você não tiver manteiga aí na sua casa, você pode estar usando óleo de soja também, ou colocando meio a meio com margarina, que vai dar um gostinho especial aí na sua massa. A manteiga já um pouco derretida, agora vamos adicionando a farinha de trigo aos poucos. Não precisa se importar muito que a manteiga não derreteu, que assim que a gente for sovando essa massa, incorporando junto com a farinha de trigo, ela vai se juntar na massa toda e vai ficar uniforme. Então você vai colocando a farinha de trigo aos poucos e pode ir mexendo com uma colher para dar ponto nessa massa. Você vai perceber que assim que você for colocando a farinha de trigo, uma hora essa massa vai ficar pesada, você não vai conseguir mais mexer com a colher. Então aí você vai precisar passar numa bancada e sovar essa massa. Colocado uma boa parte da farinha de trigo, aí você pode vir e colocar o sal também. É importante que o sal seja um dos últimos ingredientes a você colocar, para não dar alteração aí junto com o seu fermento. E também é igual eu digo quando se trata de massa. Pode ser que vai mais farinha de trigo, ou pode ser que vá um pouco menos. Depende muito se a tua farinha de trigo ela é úmida ou ela é mais seca. No próprio bowl vou estar sovando essa massa, incorporando toda essa farinha de trigo, depois passar para a bancada. Então aqui eu já passei para a bancada, agora eu vou sovar essa massa, eu vou deixar ela bem lisinha e bem fofinha. Mais ou menos aí uns 10, 12 minutos você vai sovar, ou até que essa massa você perceba que ela fique mais leve e fique bem lisa, tá? Aqui para sovar não tem segredo, com a palma da mão você vai forçando ela dos dois lados, vai incorporando toda essa farinha de trigo que ainda ficou, até ela ficar mais lisinha. Não precisa estar rasgando igual a de pão, tá bom? Vou terminar de sovar essa massa aqui, aí eu volto com vocês para mostrar e dar continuidade à receita. Bom, então aqui a massa já tá no ponto, fiquei sovando mais ou menos de 10 a 12 minutos, você percebe que ela tá bem lisinha e também tá num aspecto bem bonito, ela tá bem leve. E agora o que a gente vai fazer? Você vai arrumando essa massa, vai deixando ela no aspecto de uma bolinha e vai puxando a própria massa para baixo para dar esse formato, que assim fica mais fácil do ar entrar por baixo. Quando você vai pegando com os dedos e girando ela, colocando essa massa para baixo, fica mais fácil o ar entrar dessa massa por baixo e crescer a sua massa também, vai desenvolver melhor. Feito isso, você pode colocar em um bowl ou numa bacia, untado com um pouco de farinha de trigo, coloca um pano de prato e leva num lugar aí que não tenha vento. Pode ser no micro-ondas, pode ser no forno mesmo, para essa massa desenvolver mais ou menos 1 hora, 1h20, dependendo da região onde você mora também. Se tiver calor ela vai desenvolver mais rápido, se tiver frio ela vai demorar um pouco mais.
Enquanto ela vai desenvolvendo, a gente pode estar fazendo o recheio, que é o recheio de carne moída. Então aqui eu tenho a carne moída, você pode estar temperando com sal, e eu vou temperar com algumas especiarias também. Vou colocar sal a gosto, curry, um pouco de pimenta do reino. Vamos incorporar essas especiarias junto à carne. Então aqui você pode estar adicionando tomate. É importante que esse tomate esteja sem semente, tá? Porque a gente vai precisar tirar toda a água dessa carne. Então é melhor que você pique esse tomate e coloque ele sem a semente. Aqui eu vou estar adicionando a cebola. Você pode estar adicionando a cebola normal. Aqui eu preferi usar a cebola roxa, porque eu acho que vai dar um toque especial a mais aí no sabor da carne. Ela é um pouco mais ardida, então eu vou colocar essa cebola. Aqui eu vou colocar meia colher de orégano também. Vou estar colocando um pouco de cebolinha para dar uma cor nessa carne. E aqui sem segredo, você pode estar pegando com a mão mesmo, misturando esses ingredientes, tá? Com a colher vai ficar um pouco pesado, então você pode incorporar bem todos esses ingredientes à carne. Feito isso, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de sal, aí você vê aí na sua carne se precisa mais de sal ou não. Em sequência eu vou estar colocando um suco de limão e vamos mexer novamente. É importante que você aperte bem essa carne, una todos esses ingredientes para pegar bastante sabor. Feito isso, você vai pegar outro bowl, outro pote e um escorredor de macarrão. O que você vai fazer? Você vai passar essa carne para o escorredor. É mais ou menos igual na esfirra aberta. É o mesmo processo de recheio. Você vai passar essa carne para o escorredor. Você vai mexer nessa carne. Aqui o que a gente precisa é que escorra todo o líquido dessa carne para não aguar a sua esfirra a hora que for assar. Então você coloca aí um pano de prato em cima e deixa descansar aí mais ou menos uns 10 minutos. Que uns 10 minutos você pode estar mexendo nessa carne de novo com o garfo ou com a mão mesmo para continuar escorrendo o líquido dessa carne. Por isso que eu falei que era importante o tomate sem a semente. Então eu vou esperar mais ou menos uns 10 minutinhos para essa carne escorrer a água, enquanto a massa tá lá desenvolvendo também. Aí eu volto com vocês para dar continuidade à receita. Bom galera, então aqui a carne moída ficou descansando uns 10 minutos mais ou menos. Aqui soltou um pouco de água já. O que você vai fazer? Você pode estar espremendo mais essa carne e vai deixar mais uns 10 minutos. É importante que ela escorra bastante desse líquido, com o limão também que foi colocado para não aguar a sua esfirra. Se na hora que for abrir a massa e montar o recheio você perceber que tá meio úmido ainda, tá aguando, é importante que você deixe ela descansar mais um pouco ali no bowl para tá soltando mais água e na hora que for pro forno não aguar a sua esfirra. Então aqui a massa já desenvolveu, ela dobrou de tamanho. O que eu vou estar fazendo agora? Vou passar para a bancada de novo e vou estar tirando todo o ar dessa massa. Em sequência vamos fazer as porções do tamanho que a gente quer para estar montando essa esfirra. Então aqui eu vou separar a massa em porções iguais. Vou fazer a esfirra de 70 gramas. Tá, aqui eu tenho uma balança, então vai ficar mais fácil para medir elas. Mas mais ou menos esse tamanho vai dar uns 4 dedos de massa. Ou você pode estar fazendo o tamanho que você quiser. Pode fazer menor ou pode fazer maior ainda. Essa massa ela desenvolve bem. Então assim que você montar a esfirra, você vai perceber que essa massa, enquanto você está montando as outras, ela vai crescer mais um pouco. E no forno também. Aqui eu vou estar boleando todas essas massas a 70 gramas. Vou separar a massa inteira. Aí eu volto com vocês para dar continuidade. Para bolear a massa é fácil. Com os dedos assim todos fechados. Você pega na palma da mão e vai fazendo delicadamente. Vai dando voltinhas nela até bolear a massa. Você pode bolear essa massa e deixar uma do lado da outra. Não precisa colocar pano nem nada, que ela não vai ressecar devido à quantidade de manteiga que ela vai.
Então aqui eu já vou abrir as bolinhas que eu separei com vocês, vou colocar o recheio e vou mostrar como que fecha. Então aqui vamos abrir essa massa, você pode estar pegando um rolo ou uma garrafa de vidro bem higienizada, tá? Vamos abrir essa massa, você pode estar abrindo ela para frente, para trás e para os lados. Não deixe essa massa muito fina, para ela não estar rasgando com a carne moída dentro. Deixa ela numa espessura boa, não tão grossa e também não tão fina. Aí você pode estar pegando uma colher de sopa mais ou menos cheia de carne moída, coloca bem no centro dessa massa que você abriu. E agora vamos fechar essa esfirra. O que você vai fazer? Primeiro você tem que fazer um triângulo, você vai pegar as duas pontas lá de cima e vai fazer tipo uma casinha, um chapéu, e vai pegar a parte de baixo e vai unir nesse chapéu ou nessa casinha, como você queira chamar, e vai unir as três pontas, vai estar pronta a sua esfirra fechada. Então novamente, vou abrir a massa, vou colocar o recheio bem no centro, certifique-se que está bem grudado as pontas, para que na hora que for assar, para não ter perigo de abrir. Se você tiver dificuldade de fechar essas pontas, você pode abrir a massa e passar um pincel com água em toda a volta dela, que vai ficar mais fácil para fechar ainda. Só que passe bem pouquinha água, porque se você passar bastante, essa massa vai sair do ponto também, e aí você vai perder uma esfirra. Além do recheio só de carne moída, eu vou colocar um pouco de queijo e um pouco de carne moída. Eu vou alternando só em carne moída e queijo com carne moída também. Então se você for fazer a esfirra queijo com carne moída, recomendo que você coloque o queijo antes, tá? Que ele é mais leve que a carne moída e também vai ficar mais fácil de você fechar sem grudar. Então aqui eu vou separar toda essa massa e vou rechear elas, vou deixar no formato já da esfirra. E assim que eu terminar essa massa eu volto com vocês para finalizar a receita. Então aqui eu já finalizei toda aquela massa, deu 22 esfirras grandes, mas se você fizer a metade desse tamanho, ela vai duplicar na quantidade, aí vai ao seu gosto, se você quer uma esfirra maior ou menor. E agora o que a gente vai fazer? Você pode pré-aquecer o seu forno a 230 graus, enquanto você vai finalizando essas esfirras. Você pode pegar só uma gema, bater essa gema, pode adicionar um pouquinho de água, e vamos pincelar essas esfirras para que ela fique bem douradinha por cima. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho de orégano e aquela cebolinha que sobrou e vou colocar em cima dessas esfirras, só para dar um cheirinho mais gostoso e também dar um aspecto mais bonito nela. Aí é opcional, tá? Você pode só pincelar a gema e levar pro forno, ou pode colocar o orégano e a cebolinha também em cima da esfirra. Agora eu vou levar essas esfirras ao forno, mais ou menos aí vai ficar de 25 a 30 minutos, ou até que essa esfirra fique bem douradinha. Conforme vai passando o tempo, que aqui o meu forno é duplo, eu vou trocando essas formas, eu vou passando a forma de baixo para cima e vice-versa, para dourar mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Assim que elas ficarem bem douradas e prontas, volto com vocês para mostrar o resultado final. Bom galera, aqui está o resultado final das esfirras. Elas ficaram mais ou menos 30 minutos no forno, tá com esse aspecto bem dourado, bem bonito. Tá um cheiro muito bom. Agora eu vou estar cortando essa esfirra para vocês verem como que ficou a massa. Que a massa ficou bem fofinha, bem molinha e o recheio por dentro. Você percebe que essa massa ela fica uma massa bem boa de lidar. Só no você apertar assim você vê a consistência. Uma massa de esfirra profissional mesmo, que você pode estar fazendo em casa e até mesmo para vender. E essa esfirra fica bem recheada e essa é a nossa receita de hoje.